Um aparelho de barbear pode permanecer anos no banheiro. A lâmina, não. Ela perde o fio, começa a puxar os pelos e precisa ser substituída. Parece um detalhe banal, mas essa diferença ajudou a construir uma das marcas mais poderosas da história dos produtos de consumo. No início do século XX, King Camp Gillette apresentou um sistema no qual o cabo podia continuar sendo usado enquanto uma lâmina fina e padronizada era retirada e substituída. O verdadeiro produto, portanto, não terminava na primeira compra. Continuava no pacote seguinte de lâminas. E no seguinte. Essa lógica ficou tão associada à empresa que, décadas depois, economistas e executivos passaram a usar a expressão modelo da lâmina de barbear para descrever negócios em que um produto cria demanda contínua por outro. Mas existe uma parte dessa história que costuma ser simplificada. Gillette não construiu seu sucesso apenas vendendo um aparelho barato e cobrando caro pelas lâminas. No começo, o conjunto custava uma quantia significativa. Sua inovação mais profunda foi criar um sistema padronizado de consumo recorrente. O cabo fazia sentido porque existiam lâminas compatíveis. As lâminas tinham valor porque milhões de pessoas possuíam o cabo. E quanto maior ficava a base de usuários, maior se tornava a próxima venda. Hoje, essa lógica aparece em impressoras e cartuchos, máquinas de café e cápsulas, consoles e jogos, dispositivos e assinaturas. Mas há mais de um século, ela estava escondida dentro de um objeto de metal usado diante do espelho. Como uma simples lâmina substituível conseguiu mudar a rotina de milhões de homens e criar uma empresa baseada em fazê-los voltar para comprar novamente. A resposta começa antes da Gillette. Num tempo em que fazer a barba ainda envolvia uma lâmina longa, afiação constante e uma habilidade que muita gente preferia deixar nas mãos de um barbeiro. Antes da lâmina descartável, fazer a barba exigia manutenção. A navalha tradicional precisava permanecer extremamente afiada. O fio era alinhado regularmente num assentador de couro e, quando necessário, a lâmina passava por uma afiação mais profunda. Quem não dominava a técnica podia simplesmente procurar um barbeiro. No final do século XIX, porém, hábitos masculinos estavam mudando. Rostos mais limpos e bigodes bem aparados aumentavam a frequência do barbear. Era um mercado esperando por conveniência. King Camp Gillette conhecia bem outro fenômeno daquele período. Produtos industriais baratos que eram usados, descartados e comprados novamente. Ele trabalhava como vendedor. Um de seus empregadores havia sido William Painter, inventor da tampinha metálica Crown Cork. Painter havia enriquecido com um objeto que era fabricado aos milhões, usado uma vez e substituído. Segundo registros preservados pelo Smithsonian, Painter incentivou Gillette a pensar em outro produto descartável que pudesse gerar clientes recorrentes. Em 1895, Gillette formulou sua ideia. O cabo poderia durar. A parte que realmente precisava estar afiada seria uma lâmina fina e substituível. Mas imaginar o produto era muito mais fácil do que fabricá-lo. O aço precisava ser fino, barato, endurecido corretamente e afiado nas duas bordas sem deformar. Especialistas consultados por Gillette consideraram o problema extremamente difícil. E havia uma contradição maior. Para ser descartável, a lâmina precisava custar pouco. Para ser segura, precisava ser produzida com enorme precisão. Gillette passou anos procurando alguém capaz de transformar o conceito em processo industrial. Encontrou William Emery Nickerson, engenheiro formado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A contribuição de Nickerson seria decisiva, porque o próximo obstáculo não era marketing. Era metalurgia.
Se ele não encontrasse uma maneira de fabricar milhões de lâminas finas com qualidade semelhante, todo o conceito de consumo recorrente morreria antes da primeira venda. Em 1901, nasceu a empresa que depois adotaria o nome Gillette Safety Razor Company. Mas ainda faltava aquilo que realmente importava: produzir. Nickerson precisou desenvolver máquinas capazes de trabalhar o aço fino em escala comercial. Esse detalhe muda a interpretação da história. Gillette teve a visão do sistema. Nickerson ajudou a torná-lo industrialmente possível. A primeira produção comercial começou em 1903. E o começo foi quase insignificante. Os registros históricos mais citados apontam apenas 51 aparelhos vendidos naquele primeiro ano, além de uma quantidade muito pequena de lâminas. Era difícil chamar aquilo de revolução. O conjunto também não era o aparelho quase gratuito, descrito por versões modernas da história. Custava $5. Para um trabalhador da época, era uma compra relevante. Isso importa porque desmonta um mito. O chamado modelo Razor and Blades não nasceu necessariamente de um aparelho vendido com prejuízo. A força econômica estava em outra parte. Uma vez adotado o sistema, o consumidor tinha motivo para voltar. Em 1904, a situação mudou. As vendas de aparelhos saltaram para dezenas de milhares, enquanto as lâminas passaram aos milhões. No mesmo ano, a patente norte-americana de Gillette foi concedida. A embalagem reforçava algo incomum para um objeto técnico. O próprio rosto de King Gillette aparecia associado à marca. A empresa não vendia apenas metal. Vendia confiança de que aquela lâmina teria a espessura, o encaixe e o corte esperados. Quanto mais aparelhos existiam em casas e malas de viagem, maior ficava o mercado instalado para novas lâminas. Essa é a engrenagem que transformou a empresa. Não uma venda, uma base. Mas existia uma forma de acelerar dramaticamente essa base de usuários. Algo que nenhuma campanha de publicidade poderia reproduzir na mesma velocidade. A oportunidade viria de um acontecimento muito maior do que qualquer empresa. A Primeira Guerra Mundial. Milhões de homens seriam mobilizados. E muitos deles conheceriam o sistema Gillette dentro do uniforme. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, a Gillette já era uma empresa em expansão. A guerra mudou a escala. O exército precisava equipar milhões de homens. Higiene pessoal fazia parte da rotina militar, e aparelhos compactos ocupavam pouco espaço no kit de um soldado. A empresa desenvolveu conjuntos de serviço para uso militar. Ao final do conflito, milhões de aparelhos Gillette haviam chegado às mãos de militares norte-americanos e dezenas de milhões de lâminas haviam sido fornecidas para uso das Forças Armadas. O efeito econômico continuava depois da guerra. Um soldado podia voltar para casa, levando consigo o hábito de usar aquele tipo de aparelho. E o aparelho continuava precisando das lâminas. A guerra, portanto, não apenas produziu vendas extraordinárias, ajudou a espalhar um comportamento. Em 1927, a direção da empresa afirmava já ter vendido 70 milhões de aparelhos e 3,5 bilhões de lâminas. A proporção revela o que realmente movia a máquina. Os cabos se acumulavam nas casas. As lâminas continuavam circulando. A Gillette também começou a expandir seu mercado para além do barbear masculino. Em 1915, havia lançado o Milady Décolleté, aparelho direcionado às mulheres. Publicidades de produtos de depilação passaram a acompanhar mudanças na moda feminina e ajudaram a reforçar novos hábitos de remoção de pelos. A empresa já não estava apenas respondendo à cultura. Também participava da construção dela. No Brasil, sua presença institucional é antiga. Documentos do governo federal
registram a Gillette Safety Razor Company of Brazil, autorizada a funcionar no país desde março de 1926. Décadas depois, a operação brasileira teria produção local e exportações. O sistema estava deixando de ser americano. Tornava-se global. Só que o sucesso criava um problema inevitável. Patentes expiram. Concorrentes aprendem. A lâmina de 2 gumes poderia ser copiada. Se a empresa quisesse continuar controlando a relação entre aparelho e reposição, precisaria fazer algo arriscado: mudar o próprio sistema que havia criado. A resposta da Gillette à concorrência não foi abandonar a lâmina substituível. Foi aumentar a distância entre uma simples lâmina e um sistema completo de barbear. Durante décadas, a empresa modificou cabos, ângulos e mecanismos. Mas no início dos anos 70, veio uma mudança decisiva. A Track 2 colocou 2 lâminas num cartucho. Agora, o consumidor já não comprava apenas uma lâmina plana que podia caber em diferentes aparelhos. Comprava uma reposição desenhada para determinado sistema. Em 1977, a Atra adicionou uma cabeça pivotante. Em 1985, uma faixa lubrificante. Em 1990, a Sensor colocou 2 lâminas montadas individualmente sobre estruturas que se ajustavam ao rosto. E em 1998 surgiu a Mach 3. 3 lâminas. A inovação técnica também aprofundava a relação econômica. Quanto mais sofisticado o cartucho, mais difícil comparar apenas o preço de uma tira de aço. O consumidor passava a avaliar conforto, número de lâminas, cabeça móvel, lubrificação e compatibilidade com o cabo que já possuía. O negócio de reposição ficava protegido pelo próprio design. Essa transformação chegou com força ao Brasil. A Gillette já operava no país desde a década de 20 e, segundo registros da época da aquisição pela Procter & Gamble, instalara a produção no Rio de Janeiro e depois uma operação em Manaus, de onde também exportava. Por décadas, aparelhos e lâminas passaram a ocupar supermercados, farmácias e banheiros brasileiros. A marca deixou de significar apenas uma empresa. Para muita gente, tornou-se uma palavra quase inseparável do ato de barbear. Ao mesmo tempo, campanhas esportivas e celebridades ajudaram a associar a Gillette à masculinidade, desempenho e cuidado pessoal. O produto havia virado cultura. Mas existia um risco escondido nessa evolução. Cada nova geração precisava convencer o consumidor de que valia pagar mais por uma tecnologia ainda mais sofisticada. 3 lâminas podiam parecer melhores que 2. 5 poderiam parecer melhores que 3. Mas em algum ponto, o consumidor poderia fazer uma pergunta perigosa: quanto dessa complexidade eu realmente preciso para fazer a barba? Em 2005, a Gillette já era muito mais do que uma fabricante de lâminas. Controlava também marcas como Duracell, Oral-B e Braun. Foi então adquirida pela Procter & Gamble numa operação avaliada em aproximadamente 57 bilhões de dólares. A marca, que começara com uma ideia de reposição recorrente, agora fazia parte de uma das maiores companhias de bens de consumo do mundo. Mas escala não eliminou a vulnerabilidade do modelo. Ela a tornou mais visível. Durante décadas, a Gillette havia convencido consumidores a migrar para sistemas progressivamente mais sofisticados. Essa estratégia também elevava preços. E a internet reduziu a vantagem da distribuição tradicional. Na década de 2010, empresas como Dollar Shave Club e Harry's atacaram exatamente esse ponto. Lâminas mais simples. Venda direta. Assinaturas. Humor em vez de publicidade tradicional caríssima. Era quase uma ironia histórica. Novos concorrentes estavam usando recorrência para atacar a empresa que ajudara a tornar a recorrência famosa.
A Gillette continuou enorme, mas passou a disputar consumidores que já não aceitavam automaticamente que mais tecnologia justificasse qualquer preço. A mudança de hábitos trouxe outra pressão. Barbas voltaram a ganhar espaço cultural. Durante a pandemia, o barbear diário perdeu importância para parte dos consumidores. E a própria cadeia de produção de lâminas permanece complexa. O aço utilizado em barbeadores precisa atender especificações extremamente exigentes. Em anos recentes, a Procter & Gamble alterou parte de seu abastecimento para fornecedores indianos, num esforço que também reduz exposição a custos e tarifas. Ainda assim, a escala da marca continua impressionante. No ano fiscal de 2025, a Procter & Gamble informava possuir mais de 60% do mercado mundial de lâminas e aparelhos, principalmente com Gillette e Venus. O segmento de grooming representava cerca de 8% das vendas da companhia e 10% de seus lucros líquidos. Isso mostra a força e também a maturidade do negócio. A lâmina recorrente ainda funciona. Mas já não basta existir dentro de um sistema fechado. Precisa convencer o consumidor, a cada reposição, de que vale a pena permanecer nele. A lâmina de King Camp Gillette mudou o barbear porque separou duas coisas que antes faziam parte do mesmo objeto. A estrutura podia permanecer. O fio podia ser substituído. Essa separação produziu conveniência para o consumidor. E produziu recorrência para a empresa. Mas a maior descoberta não foi simplesmente que alguém poderia vender um aparelho barato e depois cobrar pelas lâminas. Essa versão é fácil de repetir e incompleta. Os primeiros aparelhos Gillette não eram gratuitos nem insignificantes no orçamento de um trabalhador. A verdadeira força estava em construir um sistema, um padrão, uma enorme base de aparelhos compatíveis. Produção em escala, distribuição, confiança na lâmina. E, acima de tudo, uma necessidade que voltava sozinha. O cabelo continuava crescendo. Cada barbear desgastava o fio. O próprio uso criava a próxima venda. Décadas depois, a empresa aprofundou essa lógica com cartuchos próprios, cabeças móveis, faixas lubrificantes e múltiplas lâminas. O sistema ficou tecnicamente melhor. Também ficou economicamente mais fechado. Foi justamente isso que abriu espaço para concorrentes questionarem preço e complexidade. Ainda assim, mais de um século depois, o princípio permanece. O consumidor não compra simplesmente um pedaço de aço. Entra numa relação entre um aparelho e aquilo que deverá comprar novamente para mantê-lo funcionando. É por isso que a história da Gillette ultrapassou o banheiro. Ela mostrou às empresas que um produto pode valer muito mais quando sua primeira venda cria a segunda. E a pequena lâmina que King Gillette queria tornar descartável acabou produzindo algo que não era descartável. Um modelo de negócio que atravessou indústrias inteiras. Toda grande trajetória deixa uma lição. A pergunta é: qual delas você levará para a sua vida? Se você gosta de descobrir as histórias por trás das empresas e pessoas que mudaram o mundo, inscreva-se no Trajetórias de Sucesso.